Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Muito boa tarde, muito boa semana. Eu sou Jean Leite e esse é o jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Queria mandar um grande abraço para todas as rádios que estão interligadas conosco nesse começo de programa. A Cena TV, a Web TV de Macaíba, 105 FM em Ceará Mirim, FM Liberdade em Felipe Guerra, Macaíba FM em 87.9, FM Flores em Jaçanã, FM Executivo em Nísia Floresta, FM São Gonçalo em São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, Liberdade FM em Cerro Corá, Asas da Esperança em Mossoró, Santa Rita FM em Santa Cruz, Rádio Seridó FM em Carnaúba dos Dantas, Portal FM em Bahia Formosa, Princesa FM em São Bento do Trairi, Curimataú FM a 103.5 de Nova Cruz, Guaíras FM em Areis, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade, Extremóis FM 87.9. Você pode nos assistir também pelas nossas redes, nas plataformas de mídia social, pelo YouTube. O programa fica gravado no YouTube, você pode rever este programa. Vamos a um giro de notícias. Chora negrada vitimista, disse Sérgio Camargo ao sair da Fundação Palmares. Esse foi um grande depoimento desse sujeito, que era até então o coordenador, não é, da Fundação Palmares. Imagine a que ponto. Através do seu Twitter, nesse domingo, Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, comentou a sua saída da instituição na última semana. Na postagem, ilustrada por uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Camargo fez ataques à própria comunidade negra, com os dizeres "chora negrada vitimista". Além da imagem, junto ao atual chefe do Executivo Federal, Sérgio Camargo, que se caracterizou por declarações polêmicas, para dizer o mínimo, ao longo de sua gestão no órgão, publicou recortes de jornal atestando a exoneração e sua pré-candidatura à Câmara Federal pelo estado de São Paulo. Camargo recentemente se filiou ao PL, a mesma legenda do Bolsonaro. Quer dizer, o cara estava à frente da Fundação Palmares e com esse tipo de declaração. É só no Brasil mesmo. Polícia alemã investiga idoso que teria tomado 90 doses de vacina contra a Covid. Mega Ultra Blaster
imunizado. Um alemão de 60 anos, a turma fala idoso, mas 60 anos não é mais idoso, né? Mas tudo bem. Um alemão de 60 anos teria tomado 90 doses de vacina contra a Covid. O objetivo do idoso, de novo, seria vender certificados falsos no estado da Saxônia, no leste da Alemanha. As informações são da polícia local. De acordo com a reportagem da agência alemã dpa, o homem teria recebido a imunização em diferentes centros de vacinação, até ser descoberto e barrado pela polícia. O idoso foi flagrado em um centro de vacinação na Saxônia quando apareceu para receber o imunizante pelo segundo dia consecutivo. Com ele, a polícia confiscou vários cartões de vacinação em branco e iniciou um processo criminal. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessa figuraça que tomou 90 doses de vacina. Infelizmente, enquanto isso, aqui no Rio Grande do Norte, tem gente que não se vacinou. A gente aproveita a deixa para dizer, você que por alguma razão não se vacinou, procure hoje mesmo uma UBS, é gratuito, não tem fila, as UBS estão completamente vazias. Porque eu vou perder muito tempo, porque tem muita fila. Não é mais assim. As UBS estão totalmente abertas, sem filas. Para você que até hoje não tomou sua vacina, por algum motivo, nem vou aqui entrar nessa polêmica, faça isso hoje. Não precisa dizer a ninguém não, nem postar nas redes sociais. Tome a sua primeira vacina. Se tomou a primeira e não tomou a segunda, não fez nada. Então tome a segunda vacina e tome a terceira vacina, aqueles que tomaram a primeira e a segunda e por alguma razão estão retardando muito o processo de terminar esse ciclo de vacinação. Por favor, a gente sempre fala isso aqui e tira um tempinho, uns minutinhos para reforçar. Faça o seu ciclo vacinal. Tome as 3 doses da vacina. No caso dos idosos, aí idosos de verdade, 80 anos, tome a 4ª vacina. Eu conheço alguns idosos que até brincam, não, se tiver a 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, nós tomaremos. Isso é consciência social, gente. Isso é consciência social. Mudando de assunto, para evitar a reeleição de Bolsonaro, Ciro e Dória, imagine você, devem apoiar Lula, disse Randolfo Rodrigues. Em entrevista ao site Metrópolis, nesse domingo, o senador Randolfo Rodrigues, do Redes, comentou sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser reeleito no pleito de 2022. De acordo com o parlamentar, que atualmente é um dos coordenadores da campanha de Lula, o atual chefe do Executivo Federal está mais forte do que em 2018. Com a justificativa ao comentário, Randolph, que no ano passado foi o relator da CPI da Covid-19 no Senado, ressalta que Bolsonaro atualmente não dispõe apenas do apoio dos militares, mas também conta com o apoio do chamado Centrão. Ele organizou um bloco de poder militar e parlamentar que é para durar. O bolsonarismo e Bolsonaro vieram para a esculhambação, palavra dele, completa das instituições. Mas a base é o que tem de mais profissional na política brasileira. Há muito tempo que aquilo ali era bagunça, Bolsonaro hoje está muito bem assessorado e comprou o Centrão inteiro. Então, quem acha que é voto vencido, ganha essas eleições, está muito enganado. Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, concede entrevista ao Potiguar Notícias. Na manhã dessa segunda-feira, o jornal Potiguar Notícias, primeira edição, recebeu o secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier. Na entrevista conduzida pela apresentadora Lígia Limeira, o secretário tratou de temas como aumento do combustível e a arrecadação do Estado. Você pode assistir a essa entrevista no YouTube. Procure aí Potiguar Notícias, o nosso canal no YouTube, você tem acesso a várias entrevistas, inclusive essa que está excelente. Livre do processo de rachadinhas, imagine você, Queiroz fala em se candidatar à Câmara Federal. Em entrevista ao jornal O Globo, nessa segunda-feira, hoje, Fabrício Queiroz, se lembra dele? A Laranjada?
subtenente reformado da Polícia Militar e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, falou sobre a sua filiação ao PDT e a possível candidatura à Câmara Federal do Estado do Rio de Janeiro. Acusado pelo Ministério Público de ser um dos principais operadores do caso das rachadinhas envolvendo o clã Bolsonaro, o qual foi anulado pela Justiça, quer dizer, não foi julgado, foi anulado. Queiroz também comentou sobre a sua atuação em relação à família do mandatário, amigo da família do atual chefe de Estado do Executivo Federal e participante assíduo das campanhas que elegeram os membros do CRAN. Queiroz, que opera por debaixo do pano, continua com um tratamento respeitoso em relação a Bolsonaro, chamando de comandante a todo momento. Apesar de não ter um apoio declarado do presidente, o ex-assessor nega qualquer conflito com o ex-capitão e seus filhos. Por falar em Bolsonaro, Bolsonaro inaugura projeto inacabado do VLT em Parnamirim. É uma vergonha atrás da outra, é um absurdo atrás da outra. O cara vem aqui, faz aquele festival todo e alugou um projeto inacabado. Apesar dele comparecer ao evento da entrega, e andou de cavalo, foi uma festa. Entrega da estação de Boa Esperança em Parnamirim, a obra só será concluída no segundo semestre desse ano. A inauguração da infraestrutura, que marca a conclusão do trecho 1 da construção da linha branca, está ainda em processo de construção e se encontra em etapas inacabadas. A obra é de responsabilidade do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, em conjunto com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Porém, apesar da inauguração, leia-se entre aspas, o projeto ainda está inacabado e passa diariamente por novas etapas de construção. Diferente do que deu a entender o presidente Jair Bolsonaro ao inaugurar a obra, a estação não vai funcionar de imediato. No caso, a estrutura só estará disponível para uso por nós em maio. O trecho que a estação de Cajupiranga faz parte ainda está sendo desenvolvida e tem previsão de ser totalmente finalizada lá para o segundo semestre desse ano. É igual a um valor, um empréstimo que a Caixa divulgou aí, foi uma confusão, uma pompa, olha, tem R$1.000 na sua conta, para qualquer brasileiro negativado, pode acessar a Caixa, o Caixa Tem, que você tem acesso a esse dinheiro, R$1.000, R$3.000 para o MEI, quem é MEI, até agora nada, absolutamente nada. Eu tenho ouvido, hoje de manhã, numa reunião, eu ouvi muito isso, rapaz, se divulgou muito, alardeou-se, mas esses empréstimos, ou o empréstimo de R$1.000 para todo e qualquer cidadão que esteja naquela condição, não saiu. Quer dizer, foi mais uma obra ficcional deste governo. Giro de notícias encerrado, nós vamos conversar sobre o sono. Você tem problemas para dormir? Você dorme bem? O sono tem um impacto na sua vida? Vamos aqui dissecar, bater um raio-x do sono com André Pantoja, fisioterapeuta e pesquisador nessa área. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos.
Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Agora nós vamos conversar sobre o sono. Eu estou com o André Pantoja, fisioterapeuta e pesquisador nessa área. Muito obrigado pela sua participação aqui, André. É um prazer estar aqui, Jean. Um prazer a todos os telespectadores para falar de um assunto que eu amo tanto e tão interessante como é o sono. Ótimo, ótimo, porque eu durmo mal pra caramba, então não vai ser uma entrevista, vai ser uma consulta. Imagina você. Presta atenção, hein? Porque agora a gente vai dissecar o sono. Primeiro, vou começar pelo básico, né, André? Por que é que o sono é tão importante para o ser humano? Eu estava assistindo um vídeo sobre isso. O sujeito colocou assim: olha, se você vive até os 80 anos, 30% disso, acho que foi mais ou menos isso, ou um pouco menos, você vai passar dormindo. E você vai passar dormindo. Né? E não é de agora, ele diz assim, não é porque eu esteja dizendo, ou porque as pesquisas estão dizendo que o ser humano vai passar esse tempo da vida dele, 30 anos da sua vida, se você vê muito, 30 anos da sua vida você vai passar dormindo. É porque sempre foi assim, porque o homem das cavernas dormia, porque o pessoal na Idade Antiga dormia, porque o pessoal na Idade Média dormia, porque o pessoal na Idade Moderna dormia, porque o pessoal na contemporaneidade dorme. É do ser humano, ele tem que dormir. Por quê? Bem, já é muita coisa a se falar, mas assim, é importante saber que o interesse pelo sono, por esse assunto sono, ele já vem lá de Hipócrates, né, 460 anos antes de Cristo, onde ia se interessar por um comportamento tão comum entre todos da sociedade, naquela época, né? Mas hoje nós temos uma área contemporânea específica que é a medicina do sono. Então, ora, se existe uma área clínica, médica, específica num assunto, é porque deu problema, deu erro em alguma coisa. O que aconteceu? Um tempo um pouco antes, uns 200 anos, as pessoas achavam que dormir era coisa de vagabundo, assim. Você não pode perder tempo, você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que viver acordado, né? E isso trouxe vários distúrbios. Quando você falou aí de época medieval, pré-história e tal, um dos maiores problemas de tortura medieval era deixar a pessoa no sarcófago com espetos para que ela ficasse em pé sem dormir. Para você ver, hoje em dia, se a gente coloca na pesquisa um tubo de água e a gente bota um cotoquinho com um camundongo, um roedor em cima e não deixa ele dormir, ou seja, toda hora que ele se mexer para dormir, ele vai cair na água e vai acordar. Sim. Você pode alimentar, você pode botar líquido, mas não pode deixar ele dormir, ele vai morrer. Né? Então, assim... Ou seja, dormir, a despeito de que eu acho que é perda de tempo, ou que tem muita coisa boa para se ver, ou para se fazer, então, eu tenho um amigo meu que diz, dormir, que besteira, durmo 4 horas por dia, porque há muita coisa para se fazer. Está totalmente errado, porque é importante dormir. É claro, é vital. Sim. Né? Tanto que tem pessoas que falam assim, eu não dormi nada hoje, eu dormi 1 segundo. Óbvio que essa pessoa tem um distúrbio do sono que, na maioria dos casos, não é que ela não dormiu, ela não tem a percepção que dormiu. Sabe quando você vai e cochila assim, você para, eita, passou 1 hora, tu achou que passou 1 minuto? Sim. Então, tipo de pessoas assim. Mas voltando um pouco, então existia essa curiosidade sobre esse sono, né, nessa época antes de Cristo, e em 1800 aconteceu alguns casos de narcolepsia, que eram pessoas que do nada dormiam, né, apagavam.
Então aí começou a estudar aí começou o estudo do sono, 1800 e pouco. Sim. Né? Logo depois disso veio a Primeira Guerra Mundial, e nesse meio tempo aí existiu a gripe espanhola e existiu também uma gripe letárgica, uma infecção letárgica, que eram pessoas na Europa que ficavam dormindo durante décadas. Nossa. Né? Isso aí vocês podem procurar na internet. Sanitárias. E assim, na época eles começaram a perceber que isso era consequência era uma virose, consequência da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a gente estava até conversando aqui antes, o sono é importante, a sua pergunta, né? O sono é importante para quê? Primeiro, para a gente não morrer. Sim. Né? Então, se a gente tiver um distúrbio do sono, a gente vai ter consequências. E assim, como eu te falei, esse momento, assim, em 1900 e pouco, que teve essa questão letárgica, que descobriram as consequências do sono, do distúrbio, hoje a gente está passando uma pandemia ainda. Sim. Então, você pode perceber que tem pessoas hoje falando assim, estou com problema de memória, estou esquecendo tanto. Então, a gente sabe que esse vírus ele penetrou no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro. Sim. Né? Já não estou conseguindo dormir bem. Depois que eu tive Covid, meu sono está muito ruim. Né? Então, a gente está vendo que pessoas estão relatando esses problemas, mas ninguém está dando valor. Ninguém dá valor ao sono. Né? Para você ver, gerações antigas existia o diário. Né? Antes dela existia o sonhário. Se você for ver relatos bíblicos, né, que é de outras épocas, José, com os sonhos dele. Sim. Então, assim, os reis antigamente tinham um braço direito, que era aquela pessoa que decifrava o sonho e falava sobre coisas presentes e futuras. Sempre existiu essa pessoa nos grandes livros, que dava importância ao sono e aos sonhos. Né? Então, assim, como eu estou te falando, o sono tem essa questão clínica, que é vital para a gente, mas também tem a questão do aprendizado. Isso vai fazer com que a gente viva melhor. Sim. André, agora a gente está falando de sono, né? Muito bem colocado por você, esse estado da arte do sono, né? O estudo do sono. Eu me lembrei quando você estava falando que o primeiro livro de psicanálise escrito por Freud em 1900 é a interpretação dos sonhos. Ele faz um livro enorme. Ele também faz um apurado de tudo aquilo que se falava anteriormente sobre os sonhos e vai colocar o que é que ele e a psicanálise acham sobre o que é o sonho. Mas o sonho não é o mesmo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, em toda a nossa vida, a vida de um indivíduo. Né? A gente não dorme do mesmo jeito. Me parece que idoso dorme bem menos e dorme durante o dia. Como é isso? A criança não. Quem já teve filho ou tem filho sabe que a criança às vezes dorme, acorda para comer e dorme de novo. Você fica até preocupado. Tem alguma dela letargia, é doente, mas parece que a criança dorme muito mais do que o adulto e muito menos do que o idoso. Já o adolescente, eu tenho um em casa, se deixar, ele dorme em pé. Porque tem uma fase da vida na adolescência que eu dormia muito quando era adolescente. Fala um pouco sobre isso. Ao longo da vida do indivíduo, existe uma característica geral, mas nós temos que entender que existe uma característica individual e genética. Quando você falou do seu amigo, mas eu não preciso dormir, eu durmo 4 horas e bem. Jô Soares dorme 3, 4 horas por noite. E é uma pessoa super culta. Né? Então, existem os grandes dormidores e os pequenos dormidores. Ou seja, são pessoas que não têm déficit de consequência nenhuma, mas tem uns que precisam dormir mais e tem outros que não precisam dormir tanto. Né? Esses são normais, não tem distúrbio nenhum. Mas é fora da curva. Né? Tipo assim, esse meu amigo, ele diz assim, eu só preciso dormir 4 horas, mas já teve 2 infartos. Então ele precisa porque se você pegar um grande dormidor, botar na média de 8 horas, ele precisa ter 8 horas. Mas por causa do trabalho dele, ele dorme 4 horas, ele vai ter problema. Nossa. Pode ser esse caso. Exato. Ele diz que não precisa, mas fuma muito, vive acelerado, já teve um infarto. Tudo isso pode ser consequência. Tudo pode ser consequência. Agora sim, na questão genética individual, disso também que a gente está falando da quantidade de sono, né? A gente sabe que no desenvolvimento humano, no nascimento, a maioria das pessoas são grandes dormidores, ou seja, elas têm uma necessidade muito grande de dormir 12 horas por dia. Sim. Né?
E isso vai diminuindo conforme a fase adulta, e na fase idosa, isso vai depender muito do ser humano, da individualidade do ser humano. Então, Certo. aí fala muito que idoso dorme pouco, mas às vezes não é nem isso. O idoso, ele dorme muito cedo, então 6 horas ele já está dormindo, e ele acorda muito cedo, então ele acorda 4 horas da manhã, 5 horas. Então parece que para você que acorda 8 horas, não dormiu nada, já acordou 4 horas, mas também você não foi dormir 2 horas da manhã. Ele foi dormir 7 horas da noite, 6 horas da noite. Né? Eu me lembro de um idoso que eu conheci, que era engraçado. Ele dormia bem, mas ele dormia fracionado. Então ele almoçava, aí tinha um cochilo da tarde, depois do almoço, aí dormia, sei lá, de 1 hora até as 3 da tarde. Aí depois ele jantava, 6 horas, aí tinha um cochilo, vou chamar assim, ele dormia das 6 até as 8. Aí acordava bem, aí assistia uma televisão, futebol, não sei o quê, ia dormir meia-noite, aí dormia até as 6, 5 horas da manhã. Aí eu acordo como os galos, eu não preciso dormir tanto. Pô, mas tu dormiu ao longo do dia, fracionadamente. Então tem isso. Tem. E além do grande e pequeno dormidor, tem a questão do que a gente chama na ciência de cronotipo. Sim. Então tem aquelas pessoas que são matutinas, tem as pessoas que são vespertinas, e tem aquelas pessoas que estão no meio, são mais matutina que vespertina, mais vespertina que matutina. Então, se eu fizer uma pesquisa aqui com todos os seus telespectadores, qual a hora que você prefere dormir? Cada um vai ter uma resposta. Se você pudesse escolher qual hora que você precisa dormir. Sim. Ou se eu falasse para você assim, se você tivesse que escolher 1 hora no seu dia, 24 horas, que seria aquela hora que você pudesse fazer exercício forte na academia, que hora você escolheria? Tem gente que escolheria 21 horas, tem outro 3 horas da manhã, tem outro 4 horas da tarde. Isso é verdade. Então, existe o cronotipo de cada um. E em relação a esse relógio, eu acordo com um galo. Existe também um relógio circadiano da cabeça, Sim. que é aquele que geralmente adolescente sente muito, né? Eu tenho que acordar todo dia às 6 horas da manhã, porque eu estou na faculdade. Aí acorda às 6 horas da manhã. Aí chega na férias, ele pode dormir até meio-dia. Aí ele acorda que hora? 6 horas da manhã. Isso. Aí quando ele está se acostumando a acordar meio-dia, começa as aulas, ele tem que acordar às 6 horas da manhã e começa a chegar atrasado. Então isso é o cronotipo. Então assim, o sono tem toda essa generalidade, mas também tem a parte específica, genética, individual do ser humano. Tanto que essa questão do Freud que você falou, que é a interpretação dos sonhos, que é muito legal, todo mundo lê se quiser, o pesquisador começou a ver melhor isso, foi a Serinsky, e na história dele, do livro dele, que eles ganharam o prêmio Nobel, ele diz que ele fazia um experimento com os alunos, eram 40 alunos naquela época, em 40 e pouco, e colocava o eletrodo assim perto do olho, só para ver se as pessoas estavam piscando muito, porque se a pessoa estivesse olhando fixo para ele, é que a pessoa tinha atenção. Se a pessoa estivesse muito dispersa, que não estava atenção, estava pesquisando a atenção do aluno, do professor. E aí uma dessas crianças dormiu no experimento. Ele falou, poxa, perdi esse registro. E quando ele chegou em casa, ele não soube saber daqueles 40 registros qual foi que dormiu, todos estavam parecidos. Mas só que a sorte na ciência era o que estava dormindo era o filho dele. Então ele pôde botar o eletrodo em casa no filho, para ver o que tinha acontecido. Então quando começou a acontecer aqueles registros de novo, iguais que ele tinha visto lá, ele foi olhar o filho estava dormindo. E quando ele acordou o filho falou que estava sonhando. Então foi o primeiro relato científico de sonho. Ele falou assim, opa, então quer dizer que o sono não é uma fase única e sincronizada. Existe alguma coisa aí dentro. E aí começaram a pesquisar e viram que existia o sono REM, que estava caracterizado pelos sonhos, que se modificam durante a nossa vida. Isso. E interessante isso, porque a gente achava que não, o sujeito está dormindo, não está acontecendo nada. Descansando. Daí ele está, nossa... Quantas vezes você dorme e acorda pior, mais cansado? Exatamente. Né? Que teu cérebro está lá turbilhando Agora, de informações. Uma coisa que eu li muito interessante é que o sono é importante porque ele também limpa, né? Ele também limpa alguns resíduos. Fala sobre isso. Sim. E são, voltando para Freud, que eu gosto muito também, que são os restos ou resíduos diurnos. Sim. Né? Porque assim, durante a vigília, você não tem o que a gente chamaria hoje, jogos de autosave, né? Ou seja, você faz aquele salvamento automático. Sim. Não existe isso durante a vigília. Você não tem como. Você está toda hora ligado, sabendo onde está o perigo, a oportunidade, a hora de comer. Você não tem isso.
Você né? está sempre sendo estimulado, Fica alerta, falando também. Hiperexcitado, você não consegue ter isso. E aí, quando você dorme, que desliga algumas conexões, seu corpo consegue consolidar aquilo que foi feito. Né? Então, para consolidar algo que para mim importa, eu tenho que apagar o que não importa. Então, isso seria o que você falou. Né? Então, teve um pesquisador brasileiro que faleceu ano passado, Ivan Esquerdo, que ele falava assim, a arte do esquecimento. Então, você precisa esquecer algumas coisas para você consolidar o que te interessa. E isso é muito legal, porque isso faz parte do amadurecimento do ser humano. Então, coisas que eu pensava há 5 anos atrás, eu tenho que ver hoje que não era a coisa correta. Então, eu tenho que esquecer aquela teoria e me atualizar. Isso. Entendeu? Que é isso que você está falando aí, que é necessário para a nossa vida. E você está falando, eu estou pensando assim, o sujeito que, por exemplo, vai fazer um concurso público, tem uma data, né, está se aproximando, ou vai fazer o Enem, né, garotada aí que vai fazer o Enem, aí fica numa pilha de dormir pouco, de consumir muito café, ou Guaraná em pó, que eu nunca mais ouvi falar em Guaraná em pó, tomava muito para fazer vestibular, Guaraná em pó, porque tem que dar muita matéria para passar, para ler, para revisar. Está fazendo tudo errado, né, André? Como nós somos professores, nós queremos explicar o certo. Sim. Quando você entende algo, você não esquece de jeito nenhum. O entender é você consolidar essa memória. Para você consolidar essa memória, você tem que sair do raso lá para o profundo do cérebro. E aí você não esquece. Tá? Como andar de bicicleta, o nome dos seus pais, são coisas que você consolidou, você não vai esquecer. Né? Então, numa sala de aula, se você passa informação para aquela pessoa decorar, você consegue decorar? Consigo. Então, eu vou falar no telefone, decora. Você decora. Daqui a 5 minutos você não sabe mais. Por quê? Aconteceu alguma coisa que te fez esquecer aquilo ali. Sim. Que não era importante, vital para você. Veio outras informações. Não era motivador, não era excitante para você lembrar daquilo e aprender. Então, assim, você quer passar no concurso, ou você quer passar no Enem, que é aquela data ali, aquilo ali você tem uma prova para fazer, você tem que saber. O que acontece, infelizmente, hoje? Os alunos decoram o que eles têm que saber. Então, esse tipo de aluno que estuda na véspera da prova e não aprende o conteúdo, ele tem que rezar e pedir muito às forças sobrenaturais que não aconteça nada naquele dia da prova para ele poder fazer uma prova. Porque senão a nota vai ser horrível. E o pior, mesmo ele tirando 10 na prova, você provavelmente terá um péssimo profissional, porque depois da prova ele vai esquecer tudo. Naquele dia da prova, ele não pode ser estimulado por nada que atrai a informação. Por isso que você fala, por isso que muito curso de pré-vestibular, quer dizer, pré-vestibular na nossa época, né? O pré-ENEM, eu não sei o nome que se dá hoje, as pessoas falam, no dia da prova, relaxe, não vai jogar bola, fica em casa. Que gera aquela piada. Para não gerar ruído branco, né? Se dá uma topada, esquece tudo. Eu tinha uma brincadeira com meus alunos que na época da prova, eu contava essa história, antes da prova, né? Que era a história que um professor meu, antes da minha prova, ele batia no quadro. Então ele dava um tapão no quadro, que dava aquele ruído branco, você se assustava e esquecia tudo. Nossa. Aí ele falava, agora eu quero ver quem sabe. Então, então no dia da prova eu fazia assim e o pessoal vai ficar assustado, brincando, né? Vai apagar tudo. Vamos falar sobre uma coisa que é bem... São as nossas áreas, né? Você falando sobre o sono, eu sou psicólogo. Como o sono impacta em doenças como depressão, ansiedade, né? Os transtornos de bipolaridade, por exemplo. O sono tem um impacto muito forte aí, não é, André? É uma espécie de gatilho. Inclusive, teve um estudo que saiu agora no estudo do cérebro, agora não, ano passado, ele reforçando essa conexão com a esquizofrenia, né, que é uma área psíquica muito mais forte, mais delicada, né, complexa. Então, óbvio, é isso que a gente está conversando desde o início. Eu falei com você também da questão do Big Brother, que agora do ex-Big Brother, né? Então, o motorista do Uber, ele dormiu. Para você ver como é forte o sono na gente. Sim. Eu sempre falo, é muito mais perigoso você dirigir com sono do que bêbado. Por incrível que pareça. Sim. Porque sono, na hora que o disjuntor desliga, você só vai acordar onde estiver.
E não tem como você lutar. Você pode tomar água, você pode jogar água na cara, pode tomar café, pode o que for. Se você for para dormir, você vai dormir na rua, onde for. Não tem jeito. É muito forte. Então, assim, é uma questão comportamental tão pesada que se você não tiver um cuidado... Porque a gente fala da medicina do sono, mas a medicina do sono, ela compreende vários outros profissionais que trabalham conjuntamente. Psicólogos, né, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Por que isso? Você está falando de psicologia. Tem esses casos, você está falando aí de depressão, que a pessoa fica afetada, Sim. né? Mas na fisioterapia, a questão da apneia do sono, problemas respiratórios, que aquele paciente tem que usar o CPAP para ter um sono melhor. Porque na apneia ele é interrompido. Você perde a oxigenação. Isso é uma coisa importante para os seus telespectadores saberem. É muito perigoso. Então, o que significa a apneia do sono? Você está dormindo lá e, de repente, o oxigênio para. Quando esse oxigênio para, você acorda sem ar, vai buscando ar e o ar volta. Certo. Você espera que o ar volte. Né? Agora, imagina isso pessoa... é involuntário. É involuntário, mas você imagina ter isso aí, 60 episódios desses durante a noite. Nossa, o cara vai acordar gravíssimo, moído, é gravíssimo. E a pessoa não tem noção no outro dia. Sim, entendeu? A pessoa não percebe. Não. Quantas coisas a gente faz durante o sono que a gente não sabe durante o dia? Sim. É a esposa que vai saber, o marido que vai saber, né? Você ronca, então tem que ter um otorrino ali para ajudar. Você tem um bruxismo, né? Que é o ranger dos dentes, tem que ter uma fono para ajudar, um dentista. Sim. Então, assim, não é só o médico. É uma equipe multidisciplinar e trabalha conjuntamente com esse profissional da saúde, né? Então, hoje, por exemplo, a gente ficou mais ou menos 2 anos dentro de casa, né? Com medo, com pânico. Isso aumentou muito os casos de depressão e ainda mais os casos de síndrome do pânico também, né? Então, ansiedade e tal. A gente vê hoje em dia, até mesmo aqui no Rio Grande do Norte, alguns casos de jovens de 30 anos que tiveram infarto, de morte, né? Infarto agudo do miocárdio. Então, assim, existem muitas sequelas em relação também ao vírus, mas quando você fica muito ansioso, muito depressivo, isso afeta o seu sono também. Né? Às vezes você tem que tomar um remédio muito forte, esse remédio acaba sendo uma cascata de episódios que afeta a sua qualidade do sono, que é outro assunto muito importante. Né? Então, você falou lá no início da nossa conversa aqui, a questão que você ouviu falar, que as pessoas têm que dormir as pessoas vão dormir tantos anos na sua vida, né? Mas imagine só, eu te falando que você vai dormir 1/3 da sua vida. 1/3 você vai estar dormindo. Querendo ou não, você vai dormir. Como é que você não investe nisso? Como é que você não tem um colchão eficaz para você? Como você não tem um quarto eficaz para você? É muito tempo da vida. Como você não investe nesse local da sua casa? Sim. Como é seu quarto? Seu quarto tem televisão? Seu quarto é como? É escuro? É claro? Tem luzes? Você dorme com o laptop sentado na cama? Celular. Com música, com celular? Hoje a maioria... Como é a qualidade do sono? Não durmo não, porque eu durmo no sofá. Eu tenho na televisão, eu durmo no sofá. Então você investe 1/3, 2/3 do seu orçamento no carro, na jacuzzi, na sala, mas o que é mais importante para a sua vida, que está ali no seu quartinho, não tem quarto pequenininho, uma cama duplex ali, que eu só vou dormir. Você não investe nisso. Né? Então, poucas pessoas sabem que existe o colchão para a sua densidade, que você realmente vai apagar ali o conforto, vai dormir bem. Né? Então, é complexo. É disso que se trata esse nosso bate-papo. Assim. Eu te chamei, quando eu te convidei, eu fiquei pensando assim, porque aí, obviamente, a gente, quando convida, vai ler sobre aquilo para não chegar tão dizendo besteira. E eu fui vendo, já sabia, né, como psicólogo, que o sono é uma parte muito importante do indivíduo, da vida da pessoa, da nossa vida, e a gente tende a dizer, nossa, besteira, sono, fecha o olho e dorme. E mais, eu não sei, eu posso estar dizendo besteira agora, mas eu acho que a gente continua desvalorizando o sono, a gente continua achando que dormir bem é só apagar. Tem gente, eu conheço você também,
que só dorme na base do psicotrópico, só dorme na base do mal psicotrópico, porque você tem um Zolpidem, mas você tem um Rivotril, aí o sujeito toma toda noite dois comprimidos de Rivotril, obviamente que vai apagar e diz, dormir bem. Ontem eu tomei uma banda de Lexotan, ontem eu tomei uma banda de Zolpidem, dormi bem. Não dormiu bem coisa nenhuma. Você apagou, é diferente. E a conta vai chegar. Exato. Um dia a conta chega. Você está só cavando um buraco. Claro. Está aumentando a bola de neve. Exatamente. Você está postergando, só que perigosamente, essas doenças. E aí, conversando com você aqui, a gente viu o seguinte, que o sono não é só importante para você acordar no outro dia de bom humor, não é nada disso. O sono é importante porque para você viver, porque a partir de um sono ruim, de um sono que você acorda de noite e não consegue voltar a dormir, de um sono que você só consegue com bebida alcoólica, tem uns malucos que toma 3 doses de uísque para dormir e diz que dorme bem, ou com drogas, ou com remédio e tal, você vai ter doenças, sequela de doença. Aí você vai ter uma doença que pode ser emocional, pode ser uma doença na área da saúde mental, depressão, mas aí eu tô acelerado, não fala assim por perto de mim. Você imagina só, você falou do adolescente, uma coisa importante de falar. Nessa parte do desenvolvimento da criança com o adolescente, o que todo ser humano é comum, todo ser humano é o quê? Crescer. Sim. Você tem que crescer, não é isso? É óbvio. Aonde é secretado o hormônio de crescimento? Durante o quê? O sono. Não é durante a vigília. Esse hormônio só é secretado na hora do sono. Se esse jovem toma bebidas alcoólicas, como a gente vê hoje cada vez mais, ou usa drogas, ele não libera isso. Então, como essa criança vai se amadurecer? Vai crescer. É fundamental para o ser humano. Isso é fato. A gente falou muito aqui de doenças, eu quero virar a chave agora, para quem está nos ouvindo, né? Todas as rádios que estão conectadas com a gente, o cara também, rapaz, estou vendo isso aí, o cara, estão só falando de doença proveniente do sono ruim e tal. Tudo bem, então vamos falar de coisa boa. É possível a pessoa ter uma boa noite de sono? Como é que ela provoca uma boa noite de sono? Eu tenho lido muito sobre higiene do sono. Como é isso? A higiene do sono é uma tradução da qualidade do sono, né? Então é isso que eu estou te falando. Você tem um ambiente saudável para você dormir, que seja chamativo para esse sono. A gente diz que o sono ele tem uma latência, ou seja, um tempo para você apagar. Vamos imaginar assim, eu pergunto a Jean, que hora você costuma dormir? Meia-noite. Então, 5, 10 para meia-noite, você já está querendo dormir, teu corpo. Aquilo ali a gente chama de latência do sono, né? Então você tem que ter um ambiente onde aquele horário esteja confortável para você apagar, para você dormir. Tanto que tem japoneses hoje, estudos saindo de japonês, que tem a latência da vigília também, que é quando você acorda. Que é muito, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Às vezes você acorda, a pessoa fala contigo, você está meio assim ainda, você não acordou ainda. Se acordar e ficar dentro ainda deitado, debaixo do lençol, num quarto muito escuro, você não acorda. Você não fica ali. Existe um tempo ainda para você acordar de verdade. Né? Mas se levantar e ir para o sol, aí o cara... Agora sim, a gente sabe que, por exemplo, você comer alimentos muito pesados, uma feijoada, antes de dormir é prejudicial. Por quê? Porque você vai digerir isso durante a noite. Então, seu corpo vai pensar, ou eu digiro isso, ou eu faço outra coisa. Ou faço memória, ou faço a troca de hormônios. O que eu tenho que fazer? Não, fazer digestão. Fazer digestão, você tem vontade de ir no banheiro, acorda, não dorme, e dá tudo aquilo, né? Então, você tem que entender que o quarto, especificamente, não só, né? Mas ele é feito para dormir. Então, se você bota uma televisão 50 polegadas no seu quarto e fica vendo alguma rede dessa de filmes a madrugada toda, tem muita dificuldade. Vai ter dificuldade de pegar essa latência. Tem gente que não. Celular. Tem gente que dorme até no cinema, né? Mas tem gente que não consegue dormir por causa disso. Aí tem gente que fica com rádio, ou com celular, ou com laptop lá, não, vou levar o laptop pra cama pra trabalhar, daqui a pouco pega no sono. Não pega no sono.
aquilo ali vai prejudiciar a sua latência do sono. Sem dúvida. Né? E isso vai dar consequência. Aí eu estou falando, a conta vai cair um dia. Então, André, o que eu faço? Não, vai ficar na sala, ver televisão, vai brincar com seu filho e tal. Chegou a hora, você começa a ver que está piscando. Gente, boa noite, vai dormir na sua cama. Pronto. Isso quer dizer, funciona mesmo você tomar um banho quente, você tomar um chá, você ir mostrando para o seu corpo, né? Eu acho que é isso, eu entendo de higiene do sono isso. Você vai mostrando para o seu corpo que está se preparando para isso. Está se preparando. Desligar o celular. Eu faço o experimento comigo mesmo. Tem dias que eu digo, amanhã eu não tenho nenhum compromisso de manhã, eu vou fazer esse experimento. Aí eu fico rolando o feed do Instagram, que é infinito, né? Vídeo a vida inteira. Ou de qualquer outra rede. Aí não durmo. Vai meia-noite, 1h da madrugada, 2h da madrugada, 3h. Os olhos desse tamanho, aquele estímulo né, que você recebe aquele estímulo de luz, inclusive, celularzão lá, vídeo. Eu digo, rapaz, eu estava caindo de sono, mas liguei o celular, não consigo dormir. E o contrário, quer dizer, 1h antes, vai dormir, se dorme de 11 horas, de 10 horas, 1h antes, larga o bendito do celular. Mania é essa? Que loucura é essa? O que eu tento buscar sempre pela parte da ciência, sabe, Jean? Sim. Então, assim, hoje, o pessoal fala muito assim, tem esses raios azuis que saem do smartphone, da televisão, isso que não faz você dormir. Então, o que a gente sabe na ciência hoje é a atenção. Independente é o de raio. estímulo do... É a mesma coisa que falava assim antigamente, na década de 30, quando chegou a televisão. Não fica vendo televisão, você vai ficar cego. Entende? Não fica lendo de perto, senão você vai ficar cego. E ninguém ficou cego por causa disso. Não. Né? Então hoje está na onda agora essa questão de raios. Que vão, eles que fazem você não dormir. Não, quem não faz você dormir é o que você está vendo no Instagram, como você falou. Sim. É isso que... Porque hoje a inteligência artificial de todos os smartphones, de tudo que existe, eles sabem que você gosta. Sim. Eles não vão mostrar para você uma coisa que você não gosta. Perfeito. Então, se tu ficar ali 5 horas, tu vai ficar 5 horas. Opa, legal. E meu time? Eita, a faculdade? Eita, o cérebro? É isso mesmo. Entendeu? Então você não vai dormir. Não é um raio que vai mandar pro teu olho não é a e você vai deixar acordado. Isso. Para isso tem que ter um experimento que botasse aquela luz e a pessoa não conseguisse dormir. Que nunca vão fazer, que não pode. Então, assim, o importante é isso que você falou. Eu sei o horário que eu gosto ou que eu tenho que dormir. Sim. Eu tenho que me preparar para aquilo. Aí, uma amiga minha falou assim, mas eu gosto de tomar banho frio antes de dormir. Eu não gosto de tomar banho frio. Então, se eu tomar banho frio antes de dormir, eu vou acordar. Isso vai me prejudicar. Sim. Mas eu conheço muita gente que toma banho frio e gosta antes de dormir. Então, você tem que fazer o que te faz bem para dormir. Sim. Agora, entendendo, o sono é sagrado. É o melhor remédio é isso. Eu acho que fica muito Tanto claro. Que, se você conhecer alguém, deve conhecer, todo mundo conhece, alguém que tem insônia, é uma das piores coisas da vida, você não conseguir dormir. E é o que a gente sabota a gente mesmo todo dia. Pois é. A gente provoca a nossa insônia, aí acorda no outro dia para um compromisso e acorda reclamando. Puxa vida, tive uma insônia. Você provocou, você ficou com o aparelho eletrônico ligado, você ficou com a TV ligada, enfim, você é quem provocou. Isso porque a gente não falou dos sonhos. Outra oportunidade a gente fala. Sim, um programa só sobre sonhos. Então fica claro que o autocuidado é fundamental. É fundamental você fazer a higiene do sono, você provocar. E eu acho que o que a gente zera esse programa o sono é fundamental para se viver bem. Não existe essa separação. Durmo mal, mas vivo bem. Para você viver bem, aproveitar a vida, filho, férias, bom trabalho, você precisa de um bom sono. Isso tem um impacto muito grande. Queria agradecer imensamente a sua presença, eu acho que os seus esclarecimentos, como um profissional que é da área da ciência, que é da área do sono, que pesquisa o sono há muito tempo, reforça essas questões que eu coloquei. André, muito obrigado. Obrigado pelo espaço e eu sugiro vocês também procurarem na internet, né? Só botar lá no Google sono, sonhos, pesquisa, vocês vão ver muita coisa interessante lá. Obrigado aí pelo espaço, até a próxima.
Eu agradeço, eu espero que você esteja nos escutando até agora, esteja nos assistindo, durma bem hoje e sempre. Siga essas dicas do fisioterapeuta André Pantoja. Boa segunda-feira, boa semana. Eu vejo vocês segunda que vem. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa